todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Ieda. Hoje são 24 de maio de 2021 e a nossa turma é o primeiro ano C. Então, turma, na semana passada nós iniciamos o assunto falando sobre jornal, sobre as manchetes. Então, hoje nós vamos abrir o nosso livro na página 27. Vamos lá? Então, turma, iniciando o assunto de hoje, nosso conteúdo, vem falando sobre um conteúdo da atualidade, sobre a pandemia. E o que é essa pandemia, crianças? Vocês já sabem? Então, vamos lá. É quando uma doença se espalha rapidamente pelo mundo todo em 2020, ou seja, ano passado, tá? Foi um vírus conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo todo de forma muito rápida, causando uma doença conhecida como Covid-19. Para se proteger dessa doença, as pessoas mudaram seus hábitos e o mundo dos esportes também mudou. Então, aqui eu venho falando sobre uma capa de jornal. Aqui, observe a imagem e converse com a turma. Então, essa capa de jornal, ela vem mostrando, centro de treinamentos, sede de clubes, tá? E também, disposição do governo como forma de auxiliar na luta contra a pandemia. Então, esse texto, ele vem falando sobre estratégias, que os centros de treinamento do esporte, ou seja, do futebol, veio trazer, por conta da pandemia. Então, vamos lá para a página 28. Muito bem. Questão 1. Você sabe que tipo de texto é esse? Que tipo de texto é esse? É um texto, jornalístico. Então, você pode colocar texto jornalístico. Qual é o assunto do texto? Ele vem falando sobre o quê? Sobre estádios, sobre os centros de treinamentos, sobre os clubes de futebol, tá? Questão 3. Por que existem palavras escritas com letras muito grandes e outras bem menores? Então, por que existe isso? Porque toda frase começa com letra maiúscula, assim como os nomes próprios, ou seja, o nome de vocês, a primeira letra é maiúscula e as outras podem ser minúscula, ok? Vamos lá para a questão 4. Você já viu esse tipo de texto em outro lugar? Qual? Então, esse daí você poderá conversar com o pai, com a mamãe ou seus responsáveis e escrever aqui que tipo de texto você já viu em outro lugar parecido com esse, tá? Que é o da página 27, ok? Se precisarem, dê um pause no vídeo, ok? Para escrever. Desvendando o texto. Thaís mostrou a capa do jornal para o filho e ele ficou bastante entusiasmado para ler. O que precisa ter uma capa de jornal para que ele chame a atenção do leitor? O que precisa? Imagens interessantes? Sim. O título de todas as notícias do jornal? Não. Muito texto? Não. Letras grandes e coloridas? Sim. Então, vamos lá marcar o X. Questão 2, página 29. Além dos jornais, o que mais tem capa? Circule. Livros têm capa? Ok. Cartazes? Não. Revistas? Sim. Placas? Não. Ok. Questão 3. O jornal que a mãe do Léo mostrou para ele é um jornal comum, que traz notícias sobre vários assuntos do mundo, ou um jornal que só traz notícias sobre esportes? Existe alguma frase na capa do jornal que pode apoiar a sua resposta? Circule.
Então, aqui, ó, o jornal Lance, ele é um jornal que traz notícias apenas sobre esportes. Então, vamos voltar lá na página 27 e circular, tá? Onde tem o L bem grandão, identificando o nome do jornal, tá? Lance, o Diário dos Esportes. Então, aqui ele vem falando só sobre esportes. Então, vamos lá, circular, onde tem um L amarelo bem grandão. Todo jornal, 4. Todo jornal tem um nome que é importante para que as pessoas o conheçam. Circule na capa acima o nome do jornal. Então, nós já fizemos. 5. Converse com a turma sobre a estratégia que você usou para descobrir o nome do jornal. Em seguida, escreva a sua estratégia. Ou seja, no início nós falamos o quê? Que o nome do jornal é sempre colocado em destaque. Tá? Vocês podem colocar o nome do jornal, é colocado em destaque na capa. Vamos lá para a questão 6. Converse com um colega sobre por que é importante ter um símbolo junto ao nome do jornal. Depois, escreva a resposta de vocês. Nós percebemos que isso aqui pode ser para diferenciá-lo, né? Para identificá-lo. Então, você irá colocar uma dessas respostas. Diferenciá-lo. Ok, turma. Agora vamos lá para a página 30. Questão 7. Junto ao nome do jornal há um símbolo. Desenhe um símbolo que representa esse jornal esportivo. Então, vamos lá desenhar de acordo com as cores, ok? Solte a sua criatividade para fazer o símbolo, ok? Vamos lá para a questão 8. Todo jornal é escrito pensando nas pessoas que estão interessadas naquele tipo de assunto. Que pessoas vão querer ler o jornal Lance? Amantes de esportes? Sim. Fanáticos por filmes? Não. Leitores de história em quadrinhos? Não. Então, você irá marcar o X. 9. Qual é a manchete da notícia principal que encontramos nessa edição do jornal Lance? Olhando aqui, vem uma palavra bem grandona. Solidariedade geral. Então, vamos lá escrever. Questão 10. Em que páginas Léo poderá ler sobre essa notícia? Ou seja, sobre solidariedade geral. Lá embaixo do nome, temos a palavra enganjados, vem falando outras coisas e vem, PAGS 12, 13, ou seja, páginas. Então, vocês vão escrever o que está de azul, páginas 12 e 13. Questão 11. Converse com a turma sobre o significado dessa manchete. Então, observe as imagens da capa. Qual é o esporte que mais aparece nessa edição do jornal? Futebol? Sim, vamos lá marcar o X. Natação? Não. Basquete? Não. Boxe? Não. Então, vamos lá, marcar o X na questão 11. Então, turma, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Pelo WhatsApp, peço para o papai, para a mamãe, se não entender alguma questão. Eu me despeço de vocês hoje, ok? E até a próxima aula. Tchau, turma!